Salve aí, gente, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e bora ver mais um vídeo aqui bem barabo, tá? Agora eu estarei vendo sobre... peraí, deixa eu botar aqui. O politicamente correto estragou os desenhos? Eu não vou nem falar nada sobre isso agora, que eu quero ver do que ele estará falando nesse vídeo, né? Mas já tô vendo aqui que ele já tá falando, né, pela thumbnail já dá pra ter uma noção, né? Pica-pau genial e lactação aqui Hora de Aventura, né? Na Hora de Aventura. Enfim, eu não vou falar nada agora, eu vou deixar o vídeo falar primeiro e alguns pontos eu vou comentando ou deixo pra falar tudo no final, sei lá, enfim. De qualquer forma, deixa like, se inscreve no canal de Agostinho e deixa a sua opinião também sobre isso aí. E salve aí para a galera da Tutu que está me acompanhando. 3, 2, 1. A peleia. O que vocês já devem ter falado ou escutado alguém dizer que todos os desenhos atuais são politicamente corretos, que não são corajosos como os desenhos antigos, que não tem graça nenhuma, que não tem aquela ousadia e por aí vai. E realmente, olhando esses desenhos, eles tinham uma acidez, uma irreverência, sei lá, um despudor, digamos assim. Não tinham medo de tocar em certos assuntos, então é bem chocante pra gente ver hoje em dia. Então fica a pergunta, o politicamente correto estragou os desenhos animados? Vamos entender. Vamos lá. É do canal Pipocando, Pipocando, né? Pipocando. Antes de tudo, vamos compreender o que é esse tal de politicamente correto. Bom, desde os anos 80, essa expressão tem sido usada para definir a tentativa de não ofender ou excluir grupos de pessoas através de uma linguagem e atitude que respeitem a diversidade, promovam a inclusão, etc, etc. Mas é claro que o que as pessoas pensam sobre isso pode variar. Para uns é uma forma de corrigir injustiça e dar voz para as minorias. Para outros é só uma maneira de limitar a liberdade de expressão e impor regras que vão dificultar conversas abertas. E vale destacar que um mal da nossa era, tá? Esses assuntos como liberdade de expressão são coisas que são discutidas na humanidade há gerações e nunca se chegou a um consenso do que é certo e o que é errado. A gente está desenvolvendo isso ainda, descobrindo essas coisas, não são questões pacificadas, digamos assim. E a gente acaba sem querer agindo com uma certa soberba, como se a gente tivesse a resposta para tudo, soubesse o que é certo e o que é errado. E a verdade é que a gente não sabe, os valores morais variam conforme o tempo passa, essa é a grande verdade. Dá que isso aí do politicamente correto, uma espécie de censura moral que vai guiando o que pode ou não ser dito na cultura pop e nos desenhos animados é exclusivo da nossa era? E se eu te disser que sempre existiram discussões sociais que impactaram os desenhos por motivos diferentes? Vamos então fazer uma viagem no tempo para entender melhor o que eu tô falando. Passa aí, refresca nossa memória. Lá entre as décadas de 20 e 30, o período que veio ali a Grande Depressão nos Estados Unidos, o cinema hollywoodiano atraiu o público fazendo filmes com cenas de violência, insinuação sexual, infidelidade, prostituição, homossexualidade, eram temas que eles exploravam para chocar e para trazer público. Também vale destacar que o uso do jazz nas trilhas sonoras, que era algo polêmico naquele tempo por ser um estilo considerado imoral pela alta sociedade. Oxi. O jazz é um movimento musical que teve a sua origem ali em classes de menor poder aquisitivo, em comunidades negras, enfim. Então, por conta disso, ele era considerado imoral para a alta sociedade lá da época. Em outras palavras, racistas. Com as animações não foi diferente, já que o público-alvo não eram crianças nessa época, mas sim os adultos. O desenho da Betty Boop, por exemplo, tinha ali um humor peculiar, com personagens fumando, enchendo a cara, caindo na porrada, além de umas cenas pra lá de sugestivas, pra dizer o mínimo. Mas esse bem bom aí de chamar atenção andava com os dias contados, já que nenhum estúdio estava preparado para lidar com ele, o infame Código Hays. Pra quem não tá ligado, esse código foi criado pelo presidente da Motion Picture Association, que era uma associação que representava os maiores estúdios de Hollywood. E esse código aí serviu como um guia de conduta com uma série de proibições ali que os filmes deveriam seguir. No começo, esse código foi ignorado pelos cineastas, mas ele passou a ser seguido rigorosamente a partir de 1934. Ou seja, com isso aí, nada de palavrões, não tinha nudez, não podia cena de violência, persuasão sexual, estupro, nem se fala, e isso sem a gente mencionar que outras regras meio absurdas que regulavam os figurinos, as danças e até mesmo as músicas nas produções. Não é à toa que os casais em filmes e séries de televisão passaram a dormir naquelas camas separadas. Você já reparou nisso? Mesmo que na vida real a coisa não fosse assim, né?
que os casais não dormiam em camas separadas. E adivinha qual foi uma das primeiras animações que foram censuradas por esse código? Pois é, a tal da Betty Boop, que teve que abandonar ali o vestido curtinho, o decotão, e virou uma bela recatada e do lar, com roupas mais comportadas, mais adequadas àquela época. Já o namorado dela, o Bimbo, que era um cachorro humanoide, ele foi cortado do desenho justamente para evitar qualquer alusão à zoofilia. Isso sem falar que o Jazz, que era a marca registrada da trilha sonora dos episódios, também precisou ficar de fora da animação. Absurdo, né? Mas aconteceu. She's so sweet, so calm, so fair. O Código Reis foi uma resposta encontrada ali pela própria indústria do cinema para não sofrer intervenção direta do governo. E essa pressão ela veio da sociedade mesmo, que estava horrorizada com os escândalos de Hollywood. Ou seja, a gente pode dizer que a liberdade de um cineasta de abordar o que ele quisesse foi podada em nome de um moralismo mais conservador. Bom, você tá vendo como não cola esse argumento de falar assim, os desenhos antigos que eram bons porque não tinham censura, né, não tinha mimimi, ninguém enchia o saco, os caras faziam o que eles queriam. Não, cara, tinha censura sim, mas mesmo com tanta censura nos desenhos e no cinema, essas normas não foram de todo mal. Segundo a escritora Maria Lewis, apesar desse código ter mudado a indústria cinematográfica negativamente, a ponto de transformar uma personagem como a Betty Boop na figura conservadora da dona de casa lá da época, ele também levou os cineastas a pensarem em maneiras de contornar esse código, que acabou rendendo uma grande variedade de filmes que desafiaram os limites dessas normas de uma forma criativa e muito interessante. Vamos usar o exemplo aqui do Noah Interlúdio do Hitchcock. Ele tem uma cena famosa em que o casal se beija por 2 minutos e meio. Aí que vem um detalhe, só era permitido mostrar um beijo que durasse pouquíssimos segundos, sem exageros na tela. Então o que o Hitchcock fez? Ele fez os atores se beijarem de pouco em pouco ao longo da cena. Entre uns diálogos, carícias, tal, eles iam se beijando. E aí ele colocou muito beijo numa cena, burlando a regra de não poder ter beijo longo. Essa decisão criativa conseguiu passar por cima da censura e transmitiu muito bem a intensidade da paixão do casal, mesmo com regra. Em outras palavras, galera, por causa do Código Reis, os cineastas tiveram que se virar para conseguir retratar de um jeito mais sutil algumas cenas que seriam escandalosas demais para serem mostradas de forma explícita. Era a época que os caras geralmente tinham que quebrar a cabeça para entregar uma coisa boa, não ficar entregando uma cartilha. Mas vamos lá, vamos continuar. Foi assim que eles apelaram para várias técnicas cinematográficas que são usadas até hoje, que são muito legais, como por exemplo as elipses temporais. Se você não sabe o que é aquela coisa, a gente vê um casal deitando na cama e se beijando, a câmera sobe, mostra a janela, aí tá de noite, aí de repente está de dia e a câmera mostra ali o casal dormindo. E você já deduz o que aconteceu ali durante a noite. Isso aí é uma elipse, entendeu? É uma técnica que foi muito usada nessa época e acabou sendo assimilada até hoje, né? Eu já comentei alguma coisa sobre isso até alguns dias desse, que eu particularmente, quando eu tô vendo algum filme, dependendo do tema do filme, se é ação, se é comédia, geralmente isso acontece mais em filme de ação e às vezes, em alguns casos, de suspense também, de terror. De terror, mano, é mestre muitas das vezes de fazer isso aí. Hoje pelo menos. No caso de terror, já vi cenas explícita entre aspas, né? Mas dá pra ver ali as partes da mulher, pelo menos a parte da espetiola muitas das vezes, tá ligado? Aparece bunda do cara, bunda da mulher, não aparece os órgãos deles, mas todo mundo tá vendo o que tá literalmente acontecendo ali. Eu particularmente acho paia isso daí, tá ligado? Porque quando eu vou ver um filme de terror, eu quero ver o terror, eu não tô nem aí pra cena de sesco, tá ligado? Da mesma forma em série também, já vi, eu sempre vou usar esse exemplo, cara. É como eu sempre falei, eu já falei isso e repito. Pode ser casal hétero, gay, sei lá, dane-se. Eu acho ridículo ficar colocando ou dando ênfase a uma cena desse tipo num filme que seja de comédia, de ação, aventura, terror. Tipo The Last of Us, por exemplo. Teve a cena lá do casal lá gay que ficou quase 5 minutos se pegando e mostrando ele se pegando, tá ligado? Eu gosto quando acontece essa parada que ele falou, elipse no caso, né? Tanto quanto o casal, quanto até gay também, que aparece também no filme, às vezes eu não tô esperando e tal. Esse beijo ali, beleza, mas pelo menos a câmera tá subindo e ninguém precisa ver nada e todo mundo já sabe o que vai acontecer ali, tá ligado? Já cansei de ver filme assim, por quê? Querendo ou não, isso meio que é como se, nessa parte que tá acontecendo aí, é como se o cara não tiver, vou comer 5 minutos do filme aqui, ou da série, porque eu não tenho ideia do que fazer, então vamos botar uma desculpa aqui dos dois se pegando 5 minutos aqui, até o talo, pra eu pensar no que vai ser a próxima cena. Pô, meu irmão, tá ligado? Ou seja, cenas desnecessárias, em outras palavras.
onde não tem mais tanto essa necessidade de fazer isso, mas é um recurso estético interessante. Ó, só que por outro lado, no meio de toda essa censura nos filmes e desenhos animados, vale a gente notar como uma coisa passou despercebida pra muita gente. O racismo, galera. E o jeito como o jazz era visto na sociedade é a prova disso que eu tô falando, porque é um retrato da herança segregacionista lá dos Estados Unidos. E olha que hoje ele é considerado um gênero de classe pra pessoas cultas. O jazz viria a ser um dos movimentos culturais, musicais mais importantes de todos os tempos, e nessa época ele era totalmente desvalorizado, pra dizer o mínimo. Quem já viu Dumbo, Peter Pan e alguns dos curtas antigos da Warner sabe que essas animações eram recheadas de estereótipos raciais, com direito a blackface e vários outros absurdos que passavam de boa pelo tal Código Reis. Olha só, isso é bem legal pra gente notar como certas coisas escandalizavam a sociedade, como por exemplo a roupa de uma personagem, enquanto outras que são absurdas pra gente hoje eram completamente ignoradas. Como se não bastasse, galera, durante a Segunda Guerra, certos estereótipos raciais nas animações americanas ficaram ainda mais descarados depois do ataque de Pearl Harbor feito ali pelo Japão na base militar americana que ficava no Havaí em 41. Todo mundo sabe disso aí. Por conta dessa parada, rolou um hate geral contra os japoneses lá nos Estados Unidos, que se refletiu aonde? Nos desenhos. Ou seja, o público via na TV personagens como Popeye enfrentando soldados dentuços do eixo em sátiras racistas aos japoneses. E esses desenhos foram feitos com propósito ofensivo de verdade. Eles eram considerados propaganda de guerra, coisa financiada pelo próprio governo americano. Pensar que eu gostava pra caraca de assistir Popeye quando era criança, cara. Eu gostava muito desse desenho, mas, pô, mesmo, eu não sabia dessa mensagem assim por trás, tá ligado? Esse desenho. Bom, isso aí já é um indício bem claro de que o aceitável e o não aceitável nas animações é simplesmente um reflexo direto do momento histórico em que os estúdios, os animadores e os artistas estão vivendo. A ética vai se alterando conforme o tempo passa. E se alguém ainda tem dúvida, é só olhar mais pra frente ali nos anos 50 e 60, porque nesse período rolou uma série de acontecimentos bem importantes. Pra começo de conversa, o Código Reis foi perdendo força aos poucos, principalmente depois de uma batalha judicial em 52 lá na Suprema Corte, que declarou que os filmes tinham direito sim à proteção da primeira emenda, né, que é o que dá liberdade de expressão, liberdade de imprensa e por aí vai. E aí, depois de muito tempo enfraquecido, o código finalmente deixou de existir em 68, substituído pelo sistema de classificação etária. E uma curiosidade, é por isso que lá na série WandaVision tem uma brincadeira com as camas virando uma só, conforme a história vai passando de década, pra representar essa mudança aí, onde não podia, né, e aí depois passou a poder de novo. Pô, isso aí foi sutil, hein? Eu vi essa série da WandaVision e, caraca, é porque eu não sabia dessa informação, tá ligado? Embora eu já vi bastante filme antigo, mas não tão antigo assim também, pelo amor de Deus, tá ligado? Os filmes de preto e branco, pelo amor de Deus, esse daí eu não vi. Pelo menos eu não lembro de algum, sei lá. E se eu vi, eu não lembro dessa questão do casal dormir em cama separada. Mas foi sutil isso aí. As camas juntaram. This is better, isn't it? Ainda na década de 50, os estúdios já tinham transportado os desenhos para televisão, não só resgatando aqueles curtas exibidos no cinema, que não eram voltados para crianças com certeza, mas também produzindo novas animações pensando já no público infantil. Então, nos anos 60, as animações para TV já tinham se consolidado, pegando ali uma boa parcela da audiência que assistia TV. A mudança de tom nessas produções é muito perceptível, é óbvio. Aquele excesso de personagens fumando, bebendo álcool, e também as suas personalidades que eram moralmente questionáveis, foi se diluindo. Basta a gente ver, por exemplo, a transformação do Pica-Pau, que passou daquele pássaro psicopata estralado no pó para um personagem ainda malandro, ainda tinha malemolência, mas muito mais boa praça, né? O que aconteceu é que ele se adaptou para um tipo de público e para uma época que já era diferente. Mas não é como se ele tivesse ficado pior por conta disso, né? Afinal de contas, muitos episódios do Pica-Pau dessa época aí são... Detalhe. Eu gosto do Pica-Pau Biruta, tá ligado? Mas o meu preferido é esse daqui. Nesse estilo aqui, esse Pica-Pau, tá ligado? Amados e aclamados pelo público e pela crítica. São alguns dos episódios mais famosos. Sim. Bolho de morango. E nessa mesma época rolou uma explosão de movimentos sociais das mais diversas causas, desde protestos anti-guerra lá do Vietnã até a revolução pelos direitos civis dos negros. E mais uma vez o contexto histórico se refletiu nas animações, já que em 68 pararam de exibir 11 curtas da Warner Bros. Que tinham abordagens racistas. E eles ficaram conhecidos como Censored 11, os 11 censurados, numa tradução livre.
Essa decisão aí é claro que é fruto de uma transformação social que estava rolando. Se na época do Código Reis uma sociedade decente se preocupava com se tinha ou não jazz num desenho ou a personalidade da Betty Boop, agora já existia uma percepção de como era problemático essas retratações raciais nos desenhos. E aí fica uma reflexão pra gente. Será que a mudança de linguagem nas animações, que deixou de lado uma abordagem mais escrachada para abraçar o público infantil, incomodou alguma galera da época como acontece hoje em dia? É o tipo de coisa que só quem viveu vai saber responder. Se você é dessa época, deixa um comentário aqui e conta pra gente. De qualquer modo, como eu falei antes aqui no vídeo, a década de 60 consagrou as animações infantis e aí surgiu uma preocupação dos realizadores com esse público-alvo. Ali no final da década já existiam vários desenhos mais family friendly, tipo a Turma do Arte e Scooby-Doo, que tinham um humor leve, descontraído, sem aquele apelo adulto de antigamente, mas que ainda tinham o molho, vai? Inclusive é interessante como muita gente que reclama do politicamente correto nos desenhos atuais simplesmente ama as animações antigas do estúdio Hanna-Barbera, sendo que eles eram bem mais inocentes do que muita coisa de hoje em dia, eles eram quase uma representação dessas alterações que rolaram. E se as animações atuais atendem a requisitos politicamente corretos, esses clássicos aí atendiam do mesmo jeito as mudanças que rolaram nas suas próprias épocas. Scooby-Dooby-Doo, where are you? We need some help. Bom, aí vieram os anos 70, nos Estados Unidos isso aí foi marcado por crises políticas e econômicas, como o caso de Watergate e a recessão, o que levou as pessoas a uma maior consciência social, digamos assim. Isso se refletiu em animações educativas como Schoolhouse Rock e Fat Albert, só para dar dois exemplos. Essa década também teve algo polêmico que afeta até hoje os desenhos exibidos lá. Uma lei dos anos 70 do governo Nixon que proibiu a exibição de propagandas de cigarro na televisão. Ou seja, nenhuma série ou animação poderia mostrar personagens fumando dali pra frente. Isso a gente tá falando de TV aberta, tá? Porque a TV fechada lá é uma história diferente. Sim. Inclusive esse é o motivo de Naruto e One Piece, quando chegaram na gringa, tiveram ali, por exemplo, os cigarros do Azuma e também do Sanji substituídos por pirulitos ou palitos de dente. Só que bem antes dos animes conquistarem o ocidente, a moda nos anos 80 foi desenho baseado em brinquedos, tipo Transformers, G.I. Joe e vários outros. Isso aí se intensificou com a chegada da era Reagan, que estimulava um consumismo muito grande. Então rolaram mudanças nas regulamentações, permitindo que programas de televisão fossem usados para alavancar o marketing de brinquedos. E aí, por estratégia comercial, o estúdio que produziu He-Man e os Defensores do Universo deixou a animação o mais leve possível. É sério, pra vocês terem uma ideia, não tinha porrada de verdade no desenho. O máximo que rolava era um agarrão aqui, um empurrão ali, um puxão. E além disso, os personagens não usavam arma de fogo, e sim armas de energia, sem contar que cada episódio terminava com alguma mensagem educativa, o que até hoje é uma grande brincadeira com He-Man, né? Até a próxima vez, e He-Man deseja a todos boa saúde e boa sorte. O desenho era extremamente acessível e bem bobinho, vai. Demais. Sério, não tem como comparar as versões mais atuais do He-Man com essa versão aí. Ainda assim, muitos pais na época torciam o nariz, mesmo assim, consideravam a animação violenta e uma má influência para os filhos. Se você duvida do que eu tô falando, tem uma matéria do New York Times de 85 falando sobre o caso aí, sobre todo esse bafafá. O vice-presidente de marketing da Mattel até argumentou que Coyote e Papaléguas eram muito mais violentos que o desenho deles. Agora imagina o choque que eles teriam com as cenas que você tá vendo aí na sua tela. E é muito louco pensar que assim como o Código Reis desafiou os cineastas a pensarem em novas soluções para suas narrativas, as leis para os canais de televisão e os pais dos anos 80 também desafiaram os animadores. Mais uma prova de que no fim das contas, um artista sempre vai acabar achando um modo criativo de se adaptar às normas e às proibições, digamos assim, do momento que ele tá vivendo. Eu tenho a força! Enquanto os animadores da década de 80 se adaptavam a um jeito mais amigável, alguns desenhos dos anos 90 chutaram o pau da barraca e testaram todos os limites aceitáveis da TV. Essa década aí presenciou um salto criativo e grandes mudanças culturais. Tivemos aí queda do Muro de Berlim, o fim da Guerra Fria e o mundo estava se tornando muito mais globalizado, as novas tecnologias estavam se popularizando, como a internet, que influenciou a sociedade e a produção de conteúdo que viria ali nos anos seguintes. E aí, com uma juventude mais conectada, mais a par do que acontecia no mundo, curiosa, ousada, e isso se refletiu, claro, nos desenhos, que passaram a apresentar um humor mais inteligente, com direito até a sátiras políticas,
como a gente vê, por exemplo, em Animaniacs. Você pode até argumentar que nos anos 60 já tinha os Flintstones, por exemplo, com temas adultos, parodiando ali a vida moderna, mas o desenho também evitava assuntos mais controversos, justamente para manter aquela aura de programação para a família toda. A gente também teve histórias e personagens mais maduros, com um toque até sombrio, a exemplo de Batman, a série animada, e também Gárgulas. Até hoje, essas duas são consideradas obras-primas. O caos e o nonsense também... Esse Gárgulas aí era da hora, mano, eu gostava. Viraram marca registrada das animações dessa época aí, como a gente pode ver em Ren and Stimpy, que tinha ali um humor surtado, piadas com sentido sexual nas entrelinhas, violência pra caramba. E o curioso é que até as animações mais leves, tipo Hey Arnold, também tinham seus momentos ácidos. Vamos lembrar aqui quando o vô diz que o cérebro dele não é mais o mesmo desde Woodstock, uma piada que obviamente faz referência ao uso de drogas, né? E é um bom exemplo de que o público pode até não ver mais personagens fumando e bebendo cachaça na tela, mas existem modos inteligentes e talvez até mais engraçados de se abordar esse tipo de coisa. Você não é muito velho, vovô. Ainda tem muitos neurônios no seu cérebro. Não desde Woodstock. Você pode, vovô. Pode voltar para a escola e tirar o seu diploma. Agora, por outro lado, apesar de todo o boom criativo, a revolta dos pais contra os desenhos mais escrachados foi tanta que em 96 o Congresso dos Estados Unidos apelou para a indústria do entretenimento criar o TV Parental Guidelines, que era um sistema de classificação indicativa mais robusto. E aí teve a chegada dos animes no ocidente para fechar com chave de ouro o surto dos pais, que surtaram de vez com os canais, e aí os canais tiveram que se virar nos 30 para adaptar essas animações japonesas às novas regras da televisão. Pegando o exemplo de Dragon Ball Z, ele tomou várias censuras na gringa, personagens morrendo, além de outras coisas que eram consideradas inadequadas para as crianças americanas. Por exemplo, a palavra Hell, que é inferno, na camisa ali dos demônios teve que ser renomeada para HFIL, que significa Home for Infinite Losers, ou Lar para Perdedores Infinitos. Já a Sailor Moon S teve censuras bem mais conservadoras, digamos assim. O romance entre a Sailor Netuno e a Sailor Urano foi totalmente reformulado nos Estados Unidos, ao ponto das cenas românticas entre elas terem sido totalmente cortadas. Sem falar que na dublagem americana elas se tornaram primas. Bom, apesar dos Estados Unidos terem censurado um monte de animes, aqui no Brasil a criançada dos anos 90 e 2000 cresceu muito feliz, vendo vários desses desenhos aí sem corte. A própria versão BR do Dragon Ball Z era cheia de violência, tinha Kuririn empalado, Freeza partido no meio. E isso porque a maioria dos animes era dublado aqui no Brasil a partir da versão original japonesa, e não vinha ali da versão censurada americana. Talvez seja por isso que muitos brasileiros reclamam tanto da falta de cenas mais violentas em alguns animes atuais como Dragon Ball Super ou Boruto, exatamente porque a gente não cresceu com essa abordagem mais leve. A gente estava acostumado com animes bem mais pesados. Mas de novo vou falar sobre isso porque o assunto é esse. Eu vi pela primeira vez um anime com 8 anos de idade, tá ligado? E o primeiro anime que eu assisti foi Cavaleiro do Zodíaco. E, mano, era na época da Rede Manchete, a falecida Rede Manchete. Meu irmão, censura era algo que não existia nesse anime, tá ligado? Quem pegou essa época dos Cavaleiros do Zodíaco sabe do que eu tô falando. Ou pelo menos viu essa versão dos Cavaleiros do Zodíaco da época. Cara, é o Seiya tomando um socão no queixo, voando 5 metros de altura e caindo de cabeça no chão, aí o sangue espalhando pra todo lado, assim, o cara vivaço ainda. É o cara sendo cortado, é o Shiryu furando os próprios olhos pra não ser petrificado pelo Medusa, entre outras coisas, tá ligado? Pô, eu com 8 anos de idade vendo essas paradas, tá ligado? Depois veio o Yu Yu Hakusho, que também é a mesma pegada de porradaria e violência. E realmente, cara, a gente meio que sente... Eu particularmente sinto falta, porque... Pô, meu irmão, aí vem Dragon Ball, vem Mamatsu no Pausai, e os caras, ao invés de cuspir sangue, cospe leite, pô. Que negócio é esse? Os caras parecem que fez o outro bebê galênica, pô. Merda é essa? Nem todos os animes se livraram de censuras aqui no nosso país, já que o vilão Zoi Site, da versão clássica de Sailor Moon, que era um homem gay, foi transformado numa mulher cis, dublada pela Noeli Santis-Belan. O que é curioso e contraditório, já que na nossa dublagem tinha ali ainda o romance entre a Sailor Urano e a Sailor Netuno, ali em Sailor Moon S. Então qual que é o critério? De qualquer forma, a década de 90 foi um momento bem peculiar no Brasil e no resto do mundo também. A sociedade
publicidade estava demonstrando uma mistura daquela preocupação com crianças que os canais passaram a ter no final dos anos 60 com um toque de moralismo conservador da década de 30. A prova disso aí é que quando o desenho de 87 das Tartarugas Ninja estreou no Reino Unido em 90, ele foi renomeado como Tartarugas Heroínas, porque eles julgaram que a palavra ninja era considerada perigosa demais para as crianças. E piora, tá? Porque as cenas de luta do Michelangelo foram totalmente censuradas por um motivo muito besta e inusitado também. Os nunchakos do personagem. Especificamente os nunchakos. Isso aí rolou porque em 73 o filme Operação Dragão virou uma febre entre os jovens e acabou popularizando armas asiáticas nas ruas, principalmente eles, os nunchakos. E aí por causa disso um cara chamado James Furman, que era o chefe do órgão britânico de classificação etária, achou que essa arma aí promovia violência extrema. E aí ele resolveu censurar o filme do Bruce Lee, a animação e os filmes live action das tartarugas. E até o jogo Soul's Edge foi censurado por ele também. Se tinha nunchaku, o boicote era certo. Caraca. Caraca, mas esse vídeo aí desse cara caindo desse jeito eu vi antigamente, muito engraçado, mano. Os caras tentando fazer poses de artes marciais, fazer os performances de artes marciais se dando mal, mano. Muito engraçado isso aí, mano. Sei, é ainda mais estranho quando você pensa que o nunchaku é muito menos violento do que as katanas do Leonardo, do mesmo desenho. É uma censura bem contraditória que prejudicou muito a trama dos episódios para quem assistia lá no Reino Unido. Tanto que os autores tentaram resolver a situação criando uma arma nova pro Michelangelo, que era uma espécie de corda gancho. E bizarramente a ideia até que deu certo. Olha que maluco, James Furman se orgulhava, ele dizia que eles eram o órgão de censura mais conservador de todos os principais países ocidentais. É uma amostra de como essa visão podava muita coisa na época. Agora, censuras à parte, por mais que essas versões das tartarugas sejam muito queridas e também muito nostálgicas, é um fato que o desenho de 2003 alcançou um grau de maturidade infinitamente maior, sendo bem mais próximo da origem aí nos quadrinhos. Esse daí eu não vi não, Aliás, nos anos 2000, parece que os criadores passaram a ter mais liberdade para trazer temas profundos, que até então nunca tinham sido abordados em animações mais infantis, pelo menos não com a mesma complexidade. Vamos dar o exemplo aqui de Os Padrinhos Mágicos, que tem todo um subtexto de negligência paterna e não perde aquele humor típico das animações da década de 90. Para quem não pegou esse desenho em essa fase, tem um momento em que o pai do time diz que todos os sonhos deles foram destruídos quando o time nasceu, quando o filho deles nasceu. Aquilo é a caixinha dos meus sonhos. Opa! Foi mal, pai. Oh, não se preocupe, time. Meus sonhos se foram há muitos anos. Isso faz quantos anos? Quantos anos tem? E vamos combinar que a gente não via antigamente um tema adulto como esse, muito menos sendo retratado dessa forma cômica e crua, né? É um negócio pesado para um desenho. Toda aquela questão da internet e globalização se expandiu ainda mais, com temas universais e influência de culturas diferentes, como a asiática, por exemplo. Além disso, antes os desenhos tinham episódios com começo, meio e fim, em que a mesma coisa sempre acontecia e as consequências das atitudes não existiam, né, ao decorrer do tempo. Porque o Tom e Jerry, por exemplo, brigavam eternamente e no próximo episódio a coisa resetava. Mas aí, com o passar do tempo, essa fórmula perdeu a necessidade. Nos anos 2000, produções como Avatar ajudaram a evoluir a narrativa com arcos de história mais contínuos. E por falar em Avatar, essa produção é revolucionária, galera. Ela abordou temas como guerra, genocídio, manipulação política, de um jeito que até então nunca foi imaginado para esse público-alvo. E isso se enquadrando dentro da ideia de politicamente correto, se a gente considerar a representatividade de personagens femininas, PCDs, etc, etc. É um desenho, né, que tem essa diversidade. Esse daí realmente conseguiu fazer a verdadeira inclusão, tá ligado? Esse conseguiu realmente inovar. Vê que contraditório? Um desenho que tá falando de temas super pesados e mostrando isso de uma forma complexa e exigindo das crianças, né? Das crianças e dos adultos, que pega todos os públicos, ainda assim ele pode ser considerado politicamente correto? Então quer dizer, o politicamente correto não tá necessariamente estragando os desenhos? Bom, essa aí foi mesmo uma época de desenhos muito à frente do seu tempo. Super Choque, vamos dar outro exemplo aqui. Tratou sobre racismo, desigualdade social, tiroteios na escola. Tem um episódio que ficou muito famoso em que um garoto leva uma arma pro colégio para se vingar dos valentões, o que representa bastante aí uma realidade dos Estados Unidos. E o desenho, ele não deixava a ação e a aventura de lado, ele não deixava de ser legal, né? Ele tinha uma pegada pop que encantava a criançada e também a galera mais velha. Ou seja, o desenho não era chato por causa disso. I put a shot to your system. Hey, shot!
E de 2010 pra cá, tudo isso só aumentou, dando origem a uma nova era para as animações na televisão, que a gente pode resumir por duas coisas: a variedade de temas e a pegada mais experimental. Surgiu uma geração de animadores que foram influenciados pelos desenhos dos anos 90 e 2000, e aí eles continuaram os avanços dessas épocas aí. Além disso, o mundo ficou mais conscientizado ali de questões sociais, ao mesmo tempo em que aconteceu uma explosão tecnológica. A gente pode até falar do surgimento das plataformas de streaming, que também mudou a maneira como o público consome o conteúdo. Sem as restrições típicas de canais de televisão, companhias como a Netflix deram mais liberdade para os seus criadores explorarem o que eles queriam. O conjunto dessas mudanças ajudou a gerar animações ainda mais ousadas e também mais inclusivas, com questões que conversam com a sociedade que a gente vive hoje. E aí, como resultado, a gente tem She-Ra e as Princesas do Poder, Steven Universo e a Casa da Coruja, que tiveram um grande impacto na comunidade LGBTQIA+, além de terem levantado discussões sobre relacionamentos abusivos, depressão e até luto. Será que tem como a gente imaginar isso sendo abordado desse jeito lá no passado? Simplesmente impossível de acontecer. Então vamos lá, depois disso tudo, os desenhos hoje em dia são politicamente corretos? Sim, eles são. Claramente existe uma preocupação com isso. Então quer dizer que eles ficaram mais leves? Não necessariamente. Eu acho que pelo contrário. Os desenhos dos últimos anos são mais pesados e mais ousados que os desenhos antigos, a gente pode dizer isso. A verdade é que começaram a surgir cada vez mais séries que agradam crianças e adultos ao mesmo tempo. E isso só acontece porque eles conseguem tocar em muito mais temas do que antes, e isso faz com que o desenho seja interessante para alguém mais velho. E também é um erro gritante a gente dizer que eles ficaram menos engraçados. Vamos usar o exemplo do mundo de Gumball, que é recheado de momentos hilários, situações com piadas de duplo sentido que só os mais velhos vão entender. Tipo quando o João Banana é pego vendo o vídeo da tangerina descascada. Não é escrachado, não viola direitos e mesmo assim é uma situação que é bem hilária de assistir. Todo mundo entendeu. A melhor parte é que o Gumball também usa as próprias ideias politicamente corretas para criticar a infame política do cancelamento e dá também uma alfinetada naquele pessoal exagerado que sai militando sem nem conhecer a fundo as causas que eles tanto estão defendendo. Ou seja, o desenho ele tira sarro da nossa própria época, do status quo de agora. Ele questiona o movimento politicamente correto. Eu estudei artes marciais dos guerreiros da justiça social. Lute numa discussão se usar. Beleza pela espada da superioridade moral. E tem um monte de outros desenhos modernos que são cheios de momentos sugestivos, tipo Jovens Titãs em Ação. Inclusive tomou hate dos fãs ali no começo, né? Tem uma nostalgia, mas ele provou que ele é muito mais adulto que o próprio Jovens Titãs clássico. A gente tem, por exemplo, aí no novo, a cena do Robin ficando com o cabelo em pé quando a Estelar pede pro herói passar protetor solar nela. Outra forma aí de deixar o desenho mais apimentado, digamos assim. Usar o protetor solar na medida certa é vital. Será que você pode me ajudar a passar? E também existe um meio termo entre piadas ousadas e assuntos sérios, como é o caso de Apenas um Show e Hora de Aventura. Esses dois são recheados de humor ácido que às vezes a criançada até não entende. Por outro lado, Apenas um Show explora bem o drama de chegar à vida adulta com situações que qualquer pessoa consegue se identificar. Já Hora de Aventura apresenta um mundo pós-apocalíptico com episódios que variam entre beirar o surrealismo, né, trazendo uma filosofia bem existencialista, fazer sátiras sociais, brincar com a cultura pop e por aí vai. E vale lembrar que Hora de Aventura, Gumball e outros desenhos também fazem experimentos não só na narrativa, mas na técnica. Os episódios estão sempre brincando com estilos de animações diferentes, trazendo humor com metalinguagem, o que era bem difícil de imaginar para as crianças de 50 anos atrás, né, conseguindo processar tudo aquilo. Ou seja, galera, dá pra gente falar que tá cheio de desenhos que são muito mais absurdos que os antigos. Nenhuma inclusão ou proteção às crianças tem impedido os animadores de fazerem trabalhos incríveis. Só que agora, com o público mais consciente dos problemas sociais e políticos, as animações têm mais liberdade para abordar temas que antes eram considerados tabu ou escandalosos demais para serem discutidos. Muito diferente dos anos 30, quando a Betty... até porque também tem um público certo para isso, né? Quando aquela série, filme, desenho, seja lá o que for, já tem um público definido, tipo esse She-Ra e as princesas aí, não sei do que das contas, eu nem sabia da existência desse desenho. Eu não vejo, assim, não um desenho que me chamaria atenção, porque eu sei o que vai ter ali, tá ligado? É aquela parada que eu sempre falo, aí vem aquela parada, aquela desculpa que, não, tem que ter inclusão, então vamos transformar a Ariel numa mulher negra. Tem que ter inclusão, vamos transformar o Wesker, que é um cara louro, branco, quase alemão, em negão. A Netflix fez isso, tá ligado? Essa é a parada que eu particularmente não gosto, tá ligado?
eu não falo nada contra essa parada de inclusão. Tem a inclusão, eu acho interessante ter inclusão, desde que faça de fato igual Avatar Lenda de Aang fez, que de fato tinha inclusão, era uma parada nova. Foi feita uma parada nova, eles conseguiram incluir mulheres ali com poderes, homens, pessoas com deficiência, entre outras coisas ali dentro daquele universo, além dos temas políticos e tal, tá ligado? Isso daí pra mim é uma inclusão. Tudo bem que não dá pra colocar também todo tipo de inclusão aí, pelo amor de Deus, senão ia ficar uma groselha, mas querendo ou não, tá ligado? Tem. Agora, pô, pegar uma parada que todo mundo já conhece, tipo como Resident Evil que eu acabei de falar, eu vou falar de novo. Todo mundo sabe como é que são os personagens. Ah, eu vou fazer aqui uma adaptação. Beleza, mas os personagens vão ser iguais? Não, o Wesker vai ser negão. Pô, meu irmão. Pelo amor de Deus. Aquilo dali não era Resident Evil. Podia ser qualquer coisa, menos Resident Evil. Tá ligado? Ou da Netflix, no caso. Né? É uma parada que me deixa bolado até hoje. Death Note. O L. Maluco cabeludo, japonês. Não tinha sobrancelha. Olheira. Branco. Tá ligado? Mas tipo, não é branco, tipo, não, uma pessoa ariana. Não. É branco pálido, quase morto, o cara era. Virou negão. Pô, meu irmão, tá ligado? Essa parada que eu particularmente não... Ué, mas você é negro? Ué, sou, mas eu tenho que gostar. Eu tenho que achar legal, não, pô, o personagem é branco, louro, e eu vou botar ele como negro porque tem que ter inclusão. Pelo amor de Deus, isso daí é desculpa. Eu tenho certeza que ninguém ia gostar que o Pantera Negra fosse um homem branco, por exemplo. Isso porque na África... Se eu não me engano, na África do Sul, se eu não me engano, eu não lembro agora em que parte da África, também tem pessoas brancas, por exemplo. Mas se botasse um cara pra representar o Pantera Negra sendo branco, ia ter muitos de militantes falando merda. Como assim o Pantera Negra é branco? De olhos azuis ainda, louro? Não pode, tem que ser negro. Aí não iam gostar, mas quando é o contrário, pode. Tá ligado? Eu acho isso ridículo, particularmente. Pior do que mudar a aparência do personagem é mudar a personalidade e características fundamentais do personagem. Concordo, Charlotte. Também tem essa questão. Eu tô falando o raso. Isso que eu falei agora é raso ainda. É o iceberg, é a superfície do iceberg, vamos botar assim, tá ligado? É que a gente tá vendo bastante iceberg, enfim. Falando desse termo, né? Porque é muito mais embaixo o buraco. O Kael aqui, sem contar que esses lances de substituir etnia para representar, entre aspas, acaba excluindo pessoas e personagens. Pois é. Soy BBR mandou aqui. O live action de Branca de Neve que vai lançar é sacanagem. Pois é. Mas é muita sacanagem. Kaique Black mandou aqui também. Pequena Sereia live action que indiga. Sim. Então... É tipo esse da Gal Gadot, tá ligado? A Branca de Neve, no caso, né? Pô, a Gal Gadot como bruxa e a outra menina lá feia pra cacete, sendo a Branca de Neve. Mas na verdade é parda, tá ligado? Pra negra. Pra não dizer negra, é parda, pra não dizer negra. Entendeu? Então, pô, meu irmão, sei lá, mano. Os caras parecem que não tem mais criatividade e aí fica... querendo jogar cartilhas e mais cartilhas em cima das paradas que já existem, mas querendo apresentar de uma forma diferente. Enfim. Todos esses pontos sugerem que o tal do politicamente correto serve muito mais como um meio de discussão que tenta gerar inclusão e também passar uma mensagem legal pro público, em vez de ser simplesmente um tipo de censura. Agora sim, é importante a gente explicar que ainda rolam algumas censuras aqui e ali, seja por questões culturais, violência ou qualquer outra coisa que possa colocar em risco real o bem-estar da criançada. Não é à toa que até hoje os desenhos não podem mostrar personagens fumando ou bebendo. Aqui no Brasil, por exemplo, quando um roteirista cria um roteiro de animação pré-escolar, os estúdios costumam contratar pedagogos para analisar o roteiro só para garantir que a trama não vá prejudicar o aprendizado e também o desenvolvimento da criança. Outro exemplo da hora é que na Austrália o episódio Dona Pernas Finas da Peppa Pig foi banido por mostrar a protagonista fazendo amizade com uma aranha. Isso porque lá tem um monte de aranha, espécies perigosíssimas, né? Então as crianças são ensinadas desde cedo a não se aproximarem das aranhas. E em muitos países da Ásia, como a Coreia do Sul, o Cartoon Network não pode exibir cena de beijo por ser considerado uma coisa muito íntima para a cultura deles.
depois. E é por isso que o tão aguardado beijo entre a Marceline e a princesa Jujuba foi cortado no episódio final de Hora de Aventura, lá em 2018. Bom, no fim das contas, depois de falar tudo isso, fica bem claro que as transformações nos desenhos são um reflexo das mudanças sociais e políticas da sua época, da sua região e etc. Como a gente mostrou aqui, elas estão sempre acontecendo por diversas razões, mas o artista nunca deixa de encontrar ali um jeito de criar o melhor conteúdo possível e falar sim do que ele quer falar. E eu acho sim que cabe a gente criticar e questionar sempre. Tem vezes que sim, alguns desenhos ficam chatos, ficam um porre de assistir, porque pesam demais a mão, né, num tema social, por exemplo, e o desenho deixa de ser divertido e passa a ser só uma grande discussão, uma grande palestra sobre um tema social. Eu também não gosto disso, tá? Eu acho que a gente tem que criticar. A gente não é só porque você critica isso que você é contra as pautas sociais. Isso é uma grande bobagem. A gente pode sim questionar o que está sendo mostrado no desenho e no final das contas, um produto como um filme, um desenho, uma série, ele tá ali para cumprir o seu papel de ser um entretenimento, né, de ser uma obra de arte, e ele tem que funcionar desse jeito. Ele não pode virar um debate, uma redação do Enem. Não é para isso que existe a obra audiovisual. Então eu quero encerrar dizendo o seguinte: você pode questionar, e tem obras que sim pesam a mão demais e acabam se tornando conteúdos chatos, mas dizer que o politicamente correto necessariamente estraga os desenhos, eu acho que isso é uma grande bobagem. Você concorda comigo? Então deixa um comentário aqui embaixo. Esse é um tema que eu penso muito a respeito, a minha opinião flutua bastante e eu quero saber o que vocês andam pensando, tá bom? No mais, a gente se vê no próximo vídeo e até a próxima! Valeu! Bom, tá aí, gente, o canal aí que... eu acho que eu já ouvi falar desse canal, mas eu não sou inscrito nele. Então, vou deixar a minha inscrição e também o likeão pra dar moral pro nosso amigão, tá? Charlotte mandou aqui alguma coisa de Boondocks, alguma coisa sobre The Boondocks, mostrando como se faz um desenho que critica racismo e preconceito. Chupa a Velma. Pois é. Mano. Mas você tá falando isso porque os protagonistas são homens. Se fosse mulher, sei lá que lactação. Não. Os caras de fato conseguiram fazer uma animação que realmente consegue mostrar de uma forma com humor, ácido, né? De fato as paradas que acontecem ou aconteciam, né, de uma forma inteligente e engraçada, de fato, não fica saindo com aquele ar de lactação, pô, um negócio muito paia, né, assim, concordo com esse cara aqui, tá, de certa forma. Politicamente correto, depende, assim, porque quando a gente ouve esse termo politicamente correto, pela forma que foi popularizado isso daí, acaba saindo como se fosse uma parada meio que de lacração. Vamos botar um politicamente correto aqui, então isso aqui é lacração automaticamente. Eu meio que já discordo, porque, sei lá, deixa eu ler aqui, senão eu vou acabar perdendo aqui, o negócio subiu aqui, quase que eu perco aqui. Quem que mandou aqui? Kaique Black, Gumball criticando sem medo e de forma... caraca, fica aí, caralho. Gumball criticando sem medo e de forma humorada tudo e todos de maneira inteligente. Pô, meu irmão, pra mim esse desenho é sensacional. Esse desenho, até Hora de Aventura também muito bom, tá ligado? Que no início eu não tinha entendido a proposta, pensei que era pra ser um desenho engraçado, mas acabou que não era essa proposta, eu entendi depois, embora tinha elementos de comédia, muitas das vezes até engraçado pra caraca, mas não era essa proposta. Foi ficando muito sério depois, pros finais. Então, politicamente correto. Pô, quando eu ouço essa palavra, eu tô falando por mim, quando eu ouço essa palavra, vamos botar uma coisa aqui que é politicamente correta, fica meio que suando que tipo, vamos botar aqui uma representatividade aqui, numa parada que a gente já conhece. Pô, meu irmão, sei lá, desse jeito como eu já falei, eu particularmente acho paia, tá ligado? Eu acho muito paia, um negócio que já existe ser mudado só pra agradar meia dúzia de pessoas que são chatas pra caraca, que muitas das vezes nem acompanham ou acompanham aquela obra, mas acha que tem que ser feito daquele jeito porque tem que ter representatividade. Isso daí eu não concordo, tá ligado? Godzilla mandando aqui, também tem desenhos que também tem desenhos que não tem mesmo um diálogo, como por exemplo Primal, pois os diálogos dos personagens são apenas berros e rugidos. Bom, enfim, é isso, cara. Eu acho que, sei lá, mano, é igual aquela parada, aquele desenho que fala que é pra criança, do boi binário, não binário, sei lá. Pô, na moral, esse tipo de coisa de desenho, na minha opinião, não deveria existir. Pra criança, sinceramente. Porque, mano, esse tipo de coisa, a criança vai crescer e vai aprender de certa forma em casa,
com os pais, tá ligado? Nem escola eu diria que deveria ensinar essa parada. Eu acho que os pais deveriam ensinar, tá ligado? Mas aí vamos fazer uma animaçãozinha aqui, vamos botar um boi que não se identifica com um homem, com um fêmea, com um macho, e vai se chamar de Fred, e aí no próximo domingo ele vira churrasco. Tá ligado? Então assim, tem muita coisa que é o politicamente correto, que na verdade é mais pra passar uma mensagem de uma cartilha de uma meia dúzia de chato. A realidade é essa, tá ligado? Exemplo, Velma, que foi até cancelado, porque os caras viram que não deu bom. Tá ligado? Os caras viram que não deu bom. Um dia patrocinarei Moral Orel. O que esse desenho critica... Peraí. Caraca, subiu de novo aqui. O que esse desenho critica o fanatismo e manipulação religiosa é brincadeira. Tipo The Boondocks. Só crítica... Made? Quê? Só critica Made? Só critica mais o cristianismo, no caso, que isso quis dizer, o final. Ah, tá. Made? Como assim? Obrigado. Kaique, boi pra mim só pode se identificar como duas coisas: bem passado ou mal passado, concordo. Bom, é isso, gente. Eu vou deixar o link aí na descrição. Deixem nos comentários o que vocês concordam ou discordam, tanto de mim como do amigo aí do Pipocando. Concordo com ele em termos. Realmente... conforme o tempo vai passando, muitas das coisas que a gente via como certo, né, talvez acaba sendo passado de uma forma errada até para as gerações, para a geração no caso atual em diante. Por exemplo, se o meu filho fosse ver Pica-Pau hoje, eu ia ficar do ladinho dele para explicar muita coisa para ele, e se pá, talvez eu nem deixaria ele ver. E olha que eu já vi Pica-Pau quando eu era criança, lá para meus 10, 11 anos em diante. Tá ligado? E também eram outras épocas. É óbvio que a minha mãe também estava junto. Se tinha coisa que passava e ela via que, poxa, se o meu filho ver isso aqui, ele vai pensar que é pra fazer. Ela vinha e dava um toque: ó, filho, isso aqui é só um desenho, não é assim e tal. Por isso que é importante os pais estar juntos, tá ligado? Mas eu particularmente tenho muito desenho que meu filho fica vendo, que eu fico observando. Pera aí, esse desenho aqui, ele tá falando do quê? Ele é sobre o quê? Tem um desenho que o meu filho ele via, que ele até não é um desenho, é um desenho em 3D, na verdade. Que é um tal de Gecko, tá ligado? E, assim, eu meio que... Como é que eu posso falar? Não proibi ele de ver. Mas eu fui apresentando outras coisas pra ele ver. Tanto que agora ele adora ver carros. Relâmpago McQueen. Ah, filho, tu quer ver o quê? Ah, eu quero ver Relâmpago McQueen. Aí eu boto... Ah, eu quero ver Homem-Aranha. Eu vou e boto no Homem-Aranha. Mas tinha uma animação chamada Gecko. E nessa animação... Tem não sei se aquela porcaria lá, um sapo, se é um calango, sei lá que merda é. O protagonista é um tipo de réptil. E ele interage com um ônibus, no caso, que são animados, no caso, né, por assim dizer, ou seja, tem vida, por assim dizer, né? E tem um ônibus, tem dois ônibus ali, no caso, que são mães de um ônibusinho bebê, tá ligado? Ou seja, botaram duas mães, no caso lésbicas, pra ter uma filha ali, enfim. Eu particularmente preferi que meu filho não visse isso, tá ligado? Mas eu não falei: filho, não veja isso, isso é errado. Não, eu simplesmente apresentei outra coisa pra ele e ele meio que esqueceu. E eu não... aqui, filho, é o Gecko aqui. Nem falo mais nada. Deixa passar batido. Tá ligado? Então, assim, o pai ou a mãe tem que estar junto do filho ou da filha pra ver o que ele tá sendo... o que tá vendo. É uma animação do YouTube, Jeff, em falar nisso, tá? É do YouTube. Uma animação que, pelo menos, eu vejo no YouTube, sei lá. Que tá no YouTube. Enfim, cara, sei lá, meu irmão. Os pais têm que estar juntos nessas horas, porque muitas das vezes as animações geralmente sempre remetem ao infantil ali, e muitas das vezes quer ser passada uma mensagem para tentar ensinar os nossos filhos coisas que não deveria ser ensinado naquela idade, pelo menos. Ou que eles deveriam saber naquela idade, pelo menos. Mas é isso. Bom, gente, falei pra caraca. Vou deixar o link na descrição. Não sei se falei coisa com coisa, mas de qualquer forma, deixe nos comentários o que vocês acharam desse vídeo e também das minhas sugestões. Dos meus papos aqui sobre esse vídeo, tá? E das minhas experiências também do mesmo. Vou ficando por aqui, até a próxima. E valeu!